Graça e paz, amados, maravilha do eterno príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Abençoados e abençoadas, corra linda de Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Atos Apóstolos, ainda no capítulo 16. Mas você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Vai compartilhando, hein? Maravilha de café. Vamos lá. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha para nós, um gostei, um likezinho, você que tem feito comentários, principalmente você que se inscreveu no nosso canal, muito nos ajuda. Tenho orado por você, tenho um compromisso de oração. Agora, você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, corre lá, é tão fácil, é só clicar no vídeo ou nas letrinhas embaixo, já te direciona para o YouTube, porque é um link, clica lá em inscrever-se, é automático, e clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 14, está escrito assim, ó: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eita glória, hein? É muita bênção, gente, é maravilha. Quantas lições podemos aprender. Lembra que o apóstolo Paulo, né, agora está em direção junto com Silas. Tinha havido um desentendimento, você lembra muito bem disso, mas foi providencial. Barnabé vai com João Marcos para outra frente de trabalho, outra missão, enquanto Paulo vai passando pelas igrejas, né, ali da Macedônia, né, para estar trazendo agora a carta da decisão do concílio, a posição que a igreja tomou diante da lei, né, da situação da circuncisão, aquelas questões todas, né? Então ele entra agora ali na cidade de Filipos, né, primeira cidade da Macedônia. A Macedônia, ela é um local, ou seja, que está estabelecido naquela região da Turquia, que é atual hoje, Turquia, ela está entre a Europa e a Ásia. A sua maior parte está na Ásia, né? E a menor parte na Europa, mas ela pega dois continentes. E Paulo está entrando, quer dizer, em terra de gentios, lembra disso? Onde ele esteve lá, recebeu aquela visão, passa a Macedônia, né? Então ele está lá agora, nessa missão, retornando, já tinha ido em Jerusalém, né? Dado lá toda o balanço, né, do que ocorreu na viagem missionária. Está na segunda viagem missionária agora, e ele entra ali nessa cidade de Filipos, onde ele vai orar. Chegando na cidade, ele vai buscar um lugar de oração na beira do rio, e lá, nesse lugar de oração, ele encontra várias mulheres e ele começa a aproveitar a situação. Bom, eu vim orar, mas tem gente para ouvir, vou pregar. Entendeu? Pregando a palavra. Essa Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. O que é isso, pastor? Púrpura são roupas da cor roxeada, e são aquelas túnicas que é chamada, né, as roupas da época, da nobreza, tá? De pessoas de condição, pessoas ricas. Ela vendia esse tipo de roupa para sacerdotes, para realeza, né? A família real comprava essa roupa. Então você vê que é uma mulher de posses. Por isso que a Bíblia destaca o nome dela, tá? A Bíblia, geralmente, quando ela traz em destaque um nome, é pela influência que a pessoa tinha, nem sempre financeiramente, mas às vezes era uma pessoa influente na sociedade. E essa mulher era uma mulher de Tiatira, que era uma cidade, né, importante, que vinha esses tecidos de lá, tá bom? Então, essa Tiatira, por exemplo, era a parte justamente da Turquia,
aquela parte da Ásia, tá? Da Ásia, essa cidade que ela é natural, tá? Chamada de Aquisar, o nome da cidade, tá ok? Então, como eu disse aqui, a maior parte pertencia à Ásia, tá? Então, a Macedônia, aonde ali Paulo, ele entra para pregar o evangelho, né? Na cidade de Filipe, principalmente, ficava sudoeste, né? Sudeste, né? Da Europa, tá? Sudeste da Europa, que era a ex-União Soviética, tá? Só para você, ex-república, perdão, da Iugoslávia, União Soviética, meu pai, da Iugoslávia, tem hora que a cabeça dá uma voada, da Iugoslávia, ex-república da Iugoslávia, tá? Só para você ter um entendimento aqui, tá bom? Então ela fazia limites, a Macedônia era uma região que fazia limites com a Sérvia, com a Bulgária, com a Grécia, a própria Grécia, né? Que você lembra que, né, Pedro foi lá pregar para os gregos naquela visão, né? Para um centurião romano, né? E também com a Albânia. Então só para a gente tá aí, ter um conhecimento geral aonde Paulo está, que terreno ele está, em que local ele está. Primeira cidade da Macedônia, ele vai orar. Então, olha as lições que nós aprendemos aqui. Quando eu oro, a oração traz direção. Então, preciso de ser uma pessoa de oração. Gente, você está perdendo tempo. Você está sem direção, é porque não ora. Nós precisamos orar para Deus dar direção. É pela oração, já falei isso em café passado, é pela oração que a direção vem, a revelação vem, a visão vem. Então, veja só, Paulo foi orar, procurou um lugar de oração. Então ele vai lá orar. E lá tinham judeus, né? Então, ele vai orar no lugar de oração. Ele vai lá para a beira do rio para orar. Então, aí olha só, Deus começa a dar direção. Eles chegando na cidade, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Então, em tudo que você for fazer, eu quero avançar, vamos orar. Eu quero conquistar, vamos orar. Eu quero vencer, vamos orar. É a oração, é o caminho que traz a direção. Então, olha só, eles foram orar, e lá na oração, eles tiveram a visão de mulheres, viram mulheres ali, perceberam que tinha mulheres ali. Então eles foram pregar para aquelas mulheres. E não imaginava que em meio àquelas mulheres tinha uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher importante. Ele não sabia, não conhecia. Uma mulher que tinha comércio ali. Entende? Aquela mulher deu atenção ao que Paulo estava dizendo. E aí eu aprendo a segunda lição. Quando eu oro, Deus traz a direção. Então, eles estão direcionados agora a perceber que havia mulheres ali. Então, o que eles vão fazer? Pregar para as mulheres. Então, a oração traz direção, né? A primeira lição que eu aprendo. Segunda, falar de Jesus, pregar o evangelho. Eu fui feito para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Você foi feito para isso. Então, quando que eu glorifico a Deus? Quando eu falo dos feitos de Deus, quando eu falo do amor de Deus, que é a expressão de Deus, é a entrega do seu filho Jesus. É o que Paulo foi pregar. Então, Paulo pregando, aquela mulher dá atenção. Aí eu aprendo que na pregação vem a terceira lição. O Espírito Santo, o próprio Deus, converte corações. Porque a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a especialização da conversão é de quem? É nossa? É do apóstolo? É do evangelista? É do missionário? Não. De quem que é a missão de converter o coração? O Espírito Santo. Amém? O próprio Espírito Santo converteu o coração daquela mulher, porque ela deu ouvido, né? E a fé vem por ouvir, ouvir da palavra de Deus, ela se converte. Entende? Então eu aprendo que o Espírito Santo é que convence a Lídia ali. E ela, uma vez convertida, diz o versículo 15, olha só no versículo 15,
ela é discipulada, porque eles aproveitam e mostram a necessidade de se batizar. E ela se batiza. Ela se batiza. E não só ela se batiza, porque o discipulado é muito bem feito por Paulo e Silas ali, que a casa toda dela se batiza. Então ela, não só ela, você vê a importância, às vezes precisa de alguém ser a coluna forte da casa. Alguém ser o sacerdote no lar. E no caso ali, ela foi a sacerdotisa do seu lar. Porque ela, uma vez recebendo a palavra, ela levou a palavra toda a sua família. Que Paulo levasse o evangelho, o conhecimento a eles, e eles se converteram também. Tanto é que todos eles, ela e a sua casa, foram batizados nas águas, batismo. Né? Porque o discipulado é isso. E de fazer discípulo de todas as nações, está escrito lá no final do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20 ao 22, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Aí sim encerra lá dizendo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você faz o discipulado, se você cumpre esse ide de Jesus, esse imperativo que é mais completo, porque tem o ide pregai, né? Esse é o início do chamado, mas tem o ide fazer discípulos, é o discipulado, a importância da igreja é fazer discípulo, é a missão da igreja fazer discípulo. Então, Paulo e Silas estão dentro da visão, oraram, pregaram, o Espírito Santo converte, porque um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus, o Espírito Santo convence, aquela pessoa se converte a Cristo, aí eles vão dar continuidade ao discipulado, que é o batismo. O próximo passo é o batismo. É um alvo estabelecido, né? Alcançar quem não conhece a Deus é o primeiro alvo. Segundo alvo que a gente precisa alcançar, batizar essas pessoas, né? Depois é torná-la discípula, pelo ensino da palavra. Depois, sim, fazê-la de líder, com potencial para que ela faça o mesmo que você está fazendo. Entende? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, cumprindo aqui o ide, que é o discipulado. Isso é lindo demais. E aí eu encerro aprendendo que a ação, o que o Espírito Santo faz na vida daquela mulher? Faz ela constranger Paulo, porque ela era uma mulher de posse. Você vê, ela vende roupas importantíssimas para nobres e nobrezas. Ela está vendendo, ela vende roupa para sacerdote, pessoas que tinham condição, né, do alto escalão. Ela vende roupas para realeza. Então ela é uma mulher de posse, uma mulher rica que devia ter um casarão. Tanto é que ela constrange não só Paulo e Silas, mas com os outros discípulos, e dão a eles hospedagem, moradia por um tempo que tivesse ali nessa missão, e alimentação para eles. Oh, gente, isso é maravilhoso, porque é uma mulher que converteu para valer, que agora ela quer servir, ela quer ser abençoadora, porque quem se converte não pensa só em bênçãos para si, não. A gente precisa ser abençoado, mas a medida para sermos abençoados é abençoar o outro. Então ela está abençoando. Ela recebeu a palavra, deu ouvido à palavra, se converteu a Cristo, se batiza, ela, a sua casa, olha só. E agora está tomando a atitude de quem é convertido, que é hospedar, que é ser generoso, no caso dela, generosa, né? E a lei da liberalidade, a ação da liberalidade, de ser abençoadora na vida daqueles homens. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão ficar hospedados comigo. Vocês não vão pagar a hospedaria. Não, vocês vão ficar na minha casa. Gente, isso é maravilhoso demais. E, a pessoa só tem a ganhar com isso. Amém? É o que Jesus veio fazer, o que o Pai ensina, doação, deu o Filho, deu o melhor de si. Isso chama-se amor. Quem ama, ele abre o coração para Deus. Quem ama
o Espírito Santo tem facilidade de converter o seu coração, porque uma vez abrindo o coração para Deus, o Espírito Santo faz a obra. Quem ama, ele não teme, ele quer fazer parte do reino de Deus se batizando nas águas. Quem ama, ele faz uma entrega da liberalidade de ser abençoador, não pensar em peso, né, sobre si, mas ele quer liberar, ele quer abençoar. Isso é, né, o efeito do amor em pensar no próximo. Então ele está pensando na missão, em abençoar aqueles homens, os discípulos que estavam ali com ele. Gente, corra linda, que maravilha. Quantas lições nós podemos aprender. E o nosso Deus liberou o seu filho, que foi torturado, que foi chicoteado, que tomou murro na face, que tomou tapa, escarraram, cuspiram no seu rosto, coroaram ele com coroa de espinho, com deboche, ainda bateram com a cana, com bambu em cima daquela coroa para enterrar mais na sua cabeça. Quanta dor, quanto sofrimento. E ainda apanhando, carregou uma madeira até o alto do Calvário. Humanamente falando, você vê, ele não suportou, ele chegou a cair, precisou de ajuda. E lá, chegaram lá no alto do Calvário, cravaram as mãos e os pés. Às vezes você está numa caminhada e que você está sentindo a dor, o peso da cruz, e você cai. Mas ali, Simão Cirineu simboliza o Espírito Santo que veio para te dar suporte, te conduzir até o alvo necessário, que é Cristo Jesus, nos parecer com Cristo, crucificar nossa carne e deixar nascer de novo, porque morreu Jesus, morreu o ser humano, porque Deus não morre. Quem morreu foi o Filho de Deus, humanamente falando. Mas ressuscitou o terceiro dia para ressurgir um novo Cristo, o verdadeiro Cristo, né? Vamos pôr assim. E para fazer o quê? Milhares e milhões de filhos e filhas, porque ele era o unigênito do Pai, o único filho que o Pai entregou por nós. Para quê? Para gerar milhares e milhões de filhos que somos nós que aceitamos a Cristo. Você que aceita Cristo no seu coração, esse sacrifício em valorizar e amar o Senhor e se esforçar por melhorar, para ser hoje melhor do que foi ontem e ser amanhã melhor do que está sendo hoje. O nosso alvo, parecer com Jesus, olhar para ele, ver como ele agiu, ver como ele reagiu às ações que vieram contra ele, as suas reações, ver o que ele falou, como ele pensou, qual foi o seu objetivo. Era agradar o Pai, era cumprir o propósito, o plano que o Pai traçou. Existe um plano traçado na sua vida, existe em você um projeto que Deus fez desde quando ele te gerou, ainda não tinha forma. No ventre da sua mãe, Deus já tinha preparado cada um dos seus dias. Então entra nesse caminho e deixa Deus trabalhar na sua vida, não importa a situação que você está, renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Essa é a palavra que eu deixo para você. Como Lídia, Lídia é a região que pertencia a Filipos. Lídia, como Lídia fez, essa vendedora de púrpura, essa mulher importante na sociedade, uma comerciante, de expressão, mas humilde o suficiente a se render ao Evangelho, a se render a Cristo e a entender que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo é o nosso Senhor. Então nós temos que se render ao senhorio dele, não importa a sua posição, seja lá embaixo, cá em cima, seja doente com saúde, seja pobre, seja rico, não importa a sua raça, a sua etnia, a sua nacionalidade, não importa. Importa que você precisa de Cristo. Todos nós precisamos se render ao senhorio de Jesus. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloca essa vida nas tuas mãos. Abre o entendimento, dá sabedoria, Senhor. Como aquela mulher abriu o coração, teu Espírito, ó Deus, trabalhou assim. Teu Espírito Santo está trabalhando nessa vida para abrir o coração para ti. Eu oro em nome de Jesus. Oro, Pai amado, agradecido também pela vida do Fábio, empresário lá da Metalon 2000. Agradeço pela família dele, pelo seu filho Marcelo, que nos abençoaram com o transporte, nos tijolos que ganhamos, Pai amado. Ó Deus amado, lá da Cerâmica Leal, Deus, lá de Leopoldina, do seu João que doou para nós, lá para o presídio, para uma sala que está sendo, Deus, terminada. Muito obrigado pela vida dessas pessoas. Abençoa as suas famílias em nome de Jesus. Eu oro também pela Nelma Kumaru e família lá
Deus amado, de Pernambuco, abençoa, ó Deus, seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. A Rosaura Marques e família, o Paulo César e família, que está sempre nos grupos aí, nos abençoando, Pai amado, está sempre dando para nós aí um joinha, ó Deus, fortalecendo, Pai amado, Senhor, nos nossos vídeos. Obrigado pela vida de Elisângela Aparecida e família, da Alcina Lúcia, que, ó Deus, pede também saúde, muitos anos de vida para Yolanda, nossa prima que aniversariou. Muito obrigado, Pai amado, abençoa a vida dela, da Yolanda e a sua família. A Luzia de Fátima e família também, Pai. Eronildo Lima e família, lá de Itumbiara, Goiás. Deus também abençoa o Claudinei Silos, também família, lá de Mantinópolis, São Paulo. Abençoa o Wesley Nascimento, nosso pastorzão querido da Metodista Catedral, lá de Juiz de Fora, ali na Alfred. E a sua família, abençoa, Pai, ali em Juiz de Fora. Abençoa a Samira Carvalho, que também está sempre nos grupos curtindo aí nossos vídeos. A Val Ramalho e família. A Jaqueline Leite de Souza e família. O João Rosa Vieira e família, sempre também curtindo nossos vídeos. Meu tio, dá saúde, ele abençoa, Pai. Toma o Gui Souza e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. O Mauro Flauzino, que também esteve aniversariante. Deus, muita saúde e paz no coração do teu filho. E, ó Deus, vida espiritual abençoada. Deus abençoa a Yolanda, a própria Yolanda, que aniversariou também, dando saúde, paz, Deus, e realizações de seus sonhos. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos, agradecidos. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar.